O milagre que a medicina não pôde explicar. Sandra sempre foi uma mulher forte. Trabalhadora, mãe dedicada de 2 filhos e esposa de um homem simples, ela nunca havia reclamado da vida, mesmo quando as dificuldades apertavam. Mas em 2021, aos 43 anos, algo mudou. Primeiro foram dores nas juntas que ela atribuía ao cansaço. Depois, manchas roxas começaram a aparecer em suas pernas, como se alguém a tivesse beliscado com força. A fraqueza veio em seguida, tão intensa que em algumas manhãs ela mal conseguia levantar da cama. Os médicos demoraram a descobrir o que era. Exames mais exames e finalmente o diagnóstico: poliangite microscópica, uma doença autoimune rara e agressiva, que atacava seus pequenos vasos sanguíneos. Os rins já estavam comprometidos e os médicos foram claros: sem tratamento imediato, a senhora pode perder a função renal em meses. E mesmo com remédios fortes, não há garantia de cura. O desespero tomou conta de Sandra. Os remédios eram caros, os efeitos colaterais terríveis, e a perspectiva de depender de diálise pelo resto da vida a deixava sem chão. Seu marido José, um pedreiro de mãos calejadas, fazia horas extras para pagar as consultas, mas o peso daquilo era maior do que ambos podiam carregar. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de longa data, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas discretas, lhe fez um convite. Sandra, minha filha, você já tentou levar esse fardo para Deus? Na congregação cristã, os irmãos oram com fé. Eu já vi coisas que nem médico explica. Sandra hesitou. Ela havia sido criada católica, mas há anos não pisava numa igreja. E a congregação cristã no Brasil? Só conhecia de nome, sabia que era uma igreja séria, sem escândalos, onde as pessoas viviam de maneira simples e oravam muito. Mas será que Deus ouviria a ela? E se não adiantar? Perguntou com a voz embargada. Dona Maria segurou sua mão firme. Se não adiantar, pelo menos você vai sentir paz. E isso já é um milagre. No domingo seguinte, Sandra entrou pela primeira vez numa sala da congregação cristã. O prédio era simples, sem luxos, com cadeiras de madeira enfileiradas. As irmãs usavam vestidos modestos, os irmãos, camisas abotoadas até o pescoço. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de fé e confiança em Deus. O ancião, um homem de rosto sereno e barba grisalha, dirigia a reunião com calma, como se cada palavra fosse pesada antes de ser dita. Sandra sentou-se no fundo, envergonhada, sentindo-se uma intrusa. Mas quando os irmãos começaram a orar, algo dentro dela se mexeu. Não eram palavras bonitas ou gestos teatrais, eram súplicas sinceras, algumas até com lágrimas, de pessoas que pareciam saber que Deus as ouvia. Ao final do culto, o ancião anunciou: se alguém aqui tem um fardo no coração, que se levante. Os irmãos vão orar por você. Sandra permaneceu sentada, mas Dona Maria a cutucou suavemente. Vá, minha filha, Deus está esperando. Com as pernas trêmulas, ela se levantou. E então, para sua surpresa, uma a uma, outras pessoas também se levantaram. Uma irmã com um lenço na cabeça, um jovem com os olhos vermelhos de chorar, um senhor idoso apoiado numa bengala. Todos com suas lutas, todos buscando o mesmo consolo. O ancião pediu que ela falasse, se quisesse. Sandra, com a voz quebrada, contou sua doença, seu medo. Não houve gritos, nem promessas vazias. Apenas mãos estendidas sobre sua cabeça e vozes unidas em oração. Senhor, tem piedade desta tua filha. Fortalece-a. Se for da tua vontade, cura-a. Mas acima de tudo, dá-lhe paz. Nos dias seguintes, Sandra continuou indo aos cultos. Não porque acreditasse que seria curada, ela já havia perdido as esperanças, mas porque, pela primeira vez em meses, sentia uma paz que não vinha dos remédios. Os irmãos a visitavam, levavam comida, oravam com ela. Uma irmã chamada Clara, que havia perdido um filho anos antes, lhe disse: às vezes Deus não tira o sofrimento, mas nos dá força para carregá-lo. E outras vezes, Ele faz mais do que a gente pede. Sandra sorriu sem jeito. Ela já não acreditava em mais do que se pede. Até que 3 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Ela acordou numa manhã sem dor. Não era alívio passageiro, como os analgésicos davam. Era a ausência total daquilo que a torturava há meses. Levou a mão às pernas, as manchas roxas estavam mais claras. Correu para o espelho. O inchaço no rosto, que antes a deixava irreconhecível, havia diminuído. José, ao vê-la, pensou que fosse imaginação. Mas quando levaram os exames de rotina ao médico, o doutor franziu a testa, confuso. Isso não faz sentido. Seus níveis de inflamação caíram drasticamente. Os rins estão se recuperando. É como se a doença tivesse regressado. E isso é possível?
Perguntou José, segurando a mão da esposa. O médico tirou os óculos, olhando-os com seriedade. Na medicina, não. Mas eu já vi coisas que não consigo explicar. No domingo seguinte, Sandra estava de pé diante dos irmãos novamente. Desta vez, não era para pedir oração, mas para dar testemunho. Eu vim aqui achando que Deus não se importava comigo. Mas ele não só se importou como fez o que nenhum médico pôde fazer. Sua voz tremia, mas os olhos brilhavam. Não sei por que ele me curou, mas sei que não foi por merecimento. Foi por misericórdia. O ancião, com os olhos úmidos, acrescentou: Deus não faz acepção de pessoas. Ele ouve o clamor de quem o busca com sinceridade. E hoje nós todos somos testemunhas do seu poder. Depois do culto, muitos irmãos se aproximaram para abraçá-la. Alguns choravam. Outros simplesmente diziam: glória a Deus. Não havia exaltação de pessoas, apenas gratidão. Anos se passaram. Sandra nunca mais teve uma recaída. Os médicos a declararam oficialmente curada, um caso raro e inexplicável nos anais da medicina. Mas para ela a explicação era simples: Deus havia estendido sua mão. Ela e José se batizaram nas águas, num culto solene onde o ancião, após mergulhá-la na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, disse: agora você nasceu de novo. Não só no corpo, mas na alma. Hoje, Sandra serve na igreja. Ajuda a limpar a sala de cultos, visita os doentes, canta os hinos com voz firme. Sempre que pode, repete a lição que aprendeu. Deus não promete tirar todo o sofrimento desta vida, mas Ele promete estar conosco neles. E às vezes, quando menos esperamos, Ele faz o impossível, não para nos mimar, mas para que saibamos que Ele é real. E quando alguém pergunta como ela foi curada, ela responde com um sorriso: não foi nos remédios, não foi nos médicos. Foi num lugar simples, onde pessoas simples oram a um Deus poderoso. Foi na congregação cristã no Brasil. A vida de Sandra e José mudou tanto que até os vizinhos perceberam. Antes, ela mal saía de casa, sempre com o rosto marcado pela dor e pela preocupação. Agora, era comum vê-la saindo cedo, com a Bíblia debaixo do braço e um sorriso que não cabia no rosto. Muitas vezes, levava uma cesta com pães caseiros ou um prato de comida para algum irmão da igreja que estava passando por dificuldades. Um dia, a filha mais nova do casal, a pequena Mariana, que na época tinha apenas 7 anos, perguntou: mãe, por que a senhora agora canta tanto em casa? Antes, a senhora só chorava. Sandra se ajoelhou, pegou a mão da filha e olhou nos seus olhos com uma ternura que só quem já sentiu o peso da dor e depois a leveza da graça consegue ter. Minha filha, é porque Deus tirou um peso tão grande do meu coração que agora ele parece que voa. Antes eu cantava só com a boca. Hoje canto com a alma. José, que ouvia a conversa, completou: e não é só sua mãe não. Deus mudou a gente por dentro. Antes a gente vivia brigando, com medo, achando que nada ia dar certo. Hoje a gente sabe que mesmo quando as coisas são difíceis, Deus está no controle. Os anos passaram, e o testemunho de Sandra se espalhou. Muitas pessoas que antes duvidavam começaram a procurar a igreja, não por curiosidade, mas por necessidade. Uma delas foi Dona Maria, uma senhora idosa que morava sozinha e sofria de uma doença nos ossos que a deixava quase impossibilitada de andar. Ela ouvia os hinos que vinham da casa de Sandra e certa noite bateu à porta, chorando. Minha filha, eu não aguento mais essa dor. Os médicos dizem que não tem jeito. Mas eu ouvi você falando que Deus faz milagres. Será que ele ainda se importa comigo? Sandra não hesitou. Na mesma hora chamou os irmãos da igreja, e eles se reuniram na sala da casa de Dona Maria. Não havia luxo, não havia nada de extraordinário, apenas pessoas de joelhos clamando com fé. O ancião orou, impôs as mãos sobre a senhora e disse, com voz firme: Senhor, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se o Senhor curou Sandra, o Senhor pode curar esta serva também. Dona Maria sentiu algo quente percorrer suas pernas enquanto oravam. Quando tentou se levantar, as lágrimas escorriam não mais de dor, mas de espanto. Ela conseguia apoiar os pés no chão sem sentir a pontada que a atormentava há anos. Pouco a pouco, começou a andar pela sala, primeiro com ajuda, depois sozinha. Os irmãos louvaram a Deus, e Dona Maria, que há décadas não ia a uma igreja, se ajoelhou ali mesmo e pediu para ser batizada. Hoje, ela também faz parte da igreja. Sempre que pode, conta como Deus a levantou, não só dos joelhos, mas de uma vida de solidão e desespero. E assim, o que começou com um casal quebrado se tornou um rio de bênçãos que alcançou muitas vidas. Não foi com propagandas, não foi com promessas vazias. Foi com pessoas simples que creram no poder de um Deus que não muda, que ouve o clamor dos seus filhos e age no tempo certo. Sandra ainda sente dores às vezes, afinal, o corpo ainda é humano.
Mas agora, quando a dor vem, ela sorri e diz: isso aqui é só um lembrete de que um dia Deus me curou. E se ele fez uma vez, pode fazer de novo, porque ele é fiel. E assim a história deles continua, não como um conto de fadas, mas como um testemunho vivo de que onde há fé, Deus age. E que na congregação cristã no Brasil, o milagre não está só nas curas, mas na transformação de vidas que antes perdidas, agora têm um propósito: servir a Deus e amar ao próximo. Porque no final, o maior milagre não é só o corpo sarado, mas a alma que encontra paz. E essa paz que Sandra e João encontraram não ficou só entre eles. Como uma semente plantada em terra boa, o testemunho deles começou a brotar em outros corações. Os vizinhos que antes só viam Sandra passar pela rua com o rosto marcado pela dor, agora a encontravam no culto, de cabeça erguida, louvando a Deus com lágrimas de gratidão. Alguns curiosos começaram a perguntar: o que aconteceu com você? E ela, sem vergonha, contava. Não com palavras bonitas de pregador, mas com a simplicidade de quem viveu o impossível. Um desses vizinhos era o seu Antônio, um homem amargurado que havia perdido a esposa para um câncer anos antes. Ele dizia que Deus não existia, ou, se existia, não se importava com o sofrimento das pessoas. Mas certo domingo, depois de ouvir Sandra cantar Grande é o Senhor com uma voz que tremia de emoção, ele resolveu entrar na igreja. Não por fé, mas por desafio. Se esse Deus é tão poderoso, que mostre algo para mim, pensou. E Deus mostrou. Não foi uma cura instantânea, não foi um raio do céu. Foi algo mais profundo, foi o abraço apertado do irmão que sentou ao seu lado sem nem saber seu nome. Foi o hino que, sem querer, fez suas lágrimas caírem. Foi a palavra do servo de Deus naquele dia, como se fosse só para ele. Meu filho, a dor não é sinal de abandono, mas de que ele está moldando algo novo em você. Seu Antônio não entendeu tudo na hora, mas algo dentro dele começou a amolecer, como terra seca que finalmente recebe chuva. Semanas depois, ele estava de volta. Dessa vez não por desafio, mas por necessidade. E assim, aos poucos, o coração que estava fechado há anos começou a se abrir. Não foi de um dia para o outro. Houve noites de luta, dúvidas, até raiva. Mas a cada culto, a cada oração dos irmãos por ele, a cada Deus te abençoe sincero que ouvia, ele sentia algo mudando. Até que numa manhã de domingo, sem aviso, sem alarde, seu Antônio levantou a mão no altar e pediu para ser batizado. Não porque todos estavam fazendo, mas porque, pela primeira vez em anos, ele sentia que tinha um lugar, que tinha um pai. E o milagre continuou, porque a história de Sandra não parou na sua cura. Ela e João começaram a visitar hospitais, levando não só palavras de conforto, mas o próprio testemunho de que Deus ainda opera. Levaram pães, leite, cobertores, coisas simples, mas feitas com amor. E em cada leito, em cada olho cheio de medo, eles diziam: nós já estivemos aí. Mas Deus não nos abandonou. E não vai abandonar você. Uma das pessoas que eles conheceram foi a Dona Maria, uma senhora que há meses lutava contra uma doença nos rins. Os médicos já tinham desistido, a família chorava em silêncio. Mas quando Sandra segurou sua mão e orou com ela, algo aconteceu. Não foi uma cura imediata, Dona Maria ainda precisou de mais tratamentos, mas foi como se uma luz acendesse dentro dela. Ela começou a lutar de verdade, a acreditar de verdade. E meses depois, quando os exames vieram limpos, os médicos balançaram a cabeça, incrédulos. Não tem explicação médica, disseram. Mas Dona Maria sabia. E hoje ela está lá, na mesma congregação, sentada bem atrás de Sandra, cantando os mesmos hinos que um dia a fizeram chorar de esperança. Isso é a congregação cristã no Brasil. Não é um lugar de espetáculos, não é um palco para milagres barulhentos. É um lugar onde pessoas comuns, com dores comuns, encontram um Deus que não é comum. Onde o milagre não é só o tumor que some ou a perna que volta a andar, embora isso também aconteça. Mas é o coração que se rende, a família que se reconcilia, o vício que é quebrado, a esperança que renasce. Porque no final, o maior sinal de que Deus está vivo não são as curas que a ciência não explica, mas as vidas que a graça transforma. E essa transformação não tem fim. Ela continua em cada cultinho de doutrina, em cada visita aos enfermos, em cada mão estendida para quem está caindo. Continua em Sandra, que hoje ensina as crianças na escola dominical, mostrando para elas que Deus ouve até os pedidos mais pequenos. Continua em João, que agora ajuda os jovens a não caírem nos mesmos erros que ele já cometeu. Continua em seu Antônio, que depois de anos de solidão, hoje é um dos primeiros a chegar na igreja para arrumar as cadeiras e receber os irmãos com um sorriso. E assim a história deles, que começou com dor e desespero, virou uma corrente de bênçãos que não para de crescer. Porque quando Deus opera, Ele não faz pelas metade. Ele não cura só o corpo, Ele restaura a alma.
não salva só um, salva gerações. Não age só uma vez, mas todos os dias, de maneiras que a gente nem sempre vê, mas sempre sente. E o mais lindo é que essa história não é só deles. É de todo aquele que, como Sandra, já esteve no fundo do poço e descobriu que Deus desce lá também. É de todo aquele que, como João, já pensou que não tinha mais jeito, mas encontrou misericórdia. É de todo aquele que, como seu Antônio, já duvidou, mas hoje sabe. A fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tem. Porque na congregação, o milagre não é um evento. É um estilo de vida. E foi assim que a vida da família de Sandra e João se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Os vizinhos que antes só viam brigas e lágrimas, agora os viam sorrindo, orando juntos e até abençoando outras pessoas. O seu Antônio, que tanto duvidou, hoje é um dos primeiros a chegar na igreja, não só para louvar, mas para contar a todos como Deus mudou sua história. Ele até ajuda na distribuição de cestas básicas, porque sabe bem o que é passar necessidade e ser socorrido pela mão de Deus. Os médicos que cuidaram de João ficaram impressionados. Alguns, até incrédulos, pediram para ver os exames antigos e os novos, como se precisassem de prova material para acreditar no que seus próprios olhos viam. Um deles, o Dr. Carlos, que sempre foi cético, começou a frequentar os cultos depois de ver a transformação não só física, mas espiritual daquele homem que deveria estar em uma cadeira de rodas. Hoje ele é um cooperador fiel e diz: se Deus fez isso com João, imagine o que pode fazer na minha vida. Mas a maior prova de que o milagre era real veio através da pequena Maria, a filha mais nova do casal. Ela tinha apenas 5 anos quando viu o pai ser levado de maca para o hospital, e hoje, aos 8, conta para todo mundo na escolinha dominical como Deus deu um novo papai para ela. Não é que João tenha mudado de rosto, mas mudou de coração. Antes, ele era um homem amargurado, que mal olhava nos olhos dos filhos. Agora, é o primeiro a abraçar, a brincar, a ensinar sobre a Bíblia. Maria diz que o melhor presente que já ganhou não foi nenhum brinquedo, mas ver seu pai vivo, andando e sorrindo. E as bênçãos não pararam por aí. Sandra, que antes mal conseguia sair de casa de tão deprimida, hoje lidera um grupo de oração para mulheres que passam pelas mesmas lutas que ela enfrentou. Ela aprendeu a costurar e, com a ajuda da igreja, montou uma pequena oficina em casa, onde ensina outras mães a fazerem artesanato para vender. Deus não só me tirou do buraco, como me deu um propósito, ela diz com os olhos brilhando. João, por sua vez, não só recuperou a saúde como também um emprego melhor. O dono da oficina onde ele trabalhava como ajudante ficou tão impressionado com sua história que o promoveu a supervisor. Se Deus deu uma segunda chance para você, eu também vou dar, disse o patrão, que hoje até frequenta os cultos de vez em quando. Mas o mais bonito é ver como essa família, que já esteve tão quebrada, hoje é um porto seguro para outros. Eles abrem as portas de casa para quem precisa de um prato de comida, uma palavra de ânimo ou simplesmente alguém para orar junto. A gente já recebeu tanta coisa de Deus que não pode guardar só para nós, diz João, com a voz embargada. E assim, o que o inimigo quis usar para destruir, a doença, a pobreza, a desunião, Deus transformou em instrumento de salvação. Porque na congregação cristã no Brasil, não é só o pastor que ora, não é só o obreiro que serve, é cada membro, cada família, cada vida transformada que se torna uma prova de que Deus ainda faz milagres. E o melhor de tudo, esses milagres não são só para alguns privilegiados. São para quem crer. Porque quando a gente entrega o pouco que tem nas mãos de Deus, Ele multiplica. Quando a gente confia mesmo sem ver, Ele age. E quando a gente pensa que tudo acabou, é justamente aí que Ele começa a escrever a melhor parte da história. E essa história, meu irmão, minha irmã, pode ser a sua também. Basta acreditar. O milagre que não acabou. João apertou o envelope surrado entre as mãos, onde guardava os últimos reais da família. Era o suficiente para um pão e um pouco de leite, mas não para o remédio de Maria, sua esposa, cujo corpo fraco lutava contra a doença há meses. As contas se acumulavam, as orações pareciam ecoar no vazio, e até os irmãos da igreja, também apertados pela crise, mal tinham o que dividir. Até quando, Senhor? Ele sussurrou enquanto as lágrimas caíam sobre o papel moeda gasto. Mas naquela noite, algo mudou. Enquanto a congregação se reunia em jejum e oração, o irmão de outra cidade, que nem conhecia João, sentiu o coração apertar. Sem explicação, pegou suas economias, colocou-as num envelope e escreveu, para quem Deus escolher. No mesmo instante, uma irmã idosa que há anos guardava um anel de família como última herança, sonhou com uma voz: deu àquele que precisa de um milagre. E assim, sem combinar, sem planejar, mãos anônimas começaram a se mover, guiadas por algo maior.
Quando João chegou à igreja no domingo seguinte, o pastor o chamou à frente. Não havia sermão preparado nem apelo dramático. Só um envelope grosso, um anel reluzente e uma carta simples. Deus viu suas lágrimas. Isto é dele, não nosso. Dentro não só o dinheiro para o tratamento de Maria, mas o dobro do necessário, e uma oferta de trabalho honesto, vinda de um irmão que meses antes também estivera à beira do desespero. Maria sarou. Não da noite para o dia, mas com uma força que os médicos não souberam explicar. João encontrou emprego no mesmo lugar onde fora demitido, e a família que quase se desfez tornou-se um farol. Sua casa virou ponto de oração, sua mesa nunca mais ficou vazia. Porque o milagre não foi só o dinheiro nem a cura. Foi a descoberta de que quando tudo falta, Deus usa o que resta, um pedaço de pão, uma fé trêmula, o envelope vazio para mostrar que sua matemática é diferente. O pouco nas suas mãos sempre sobra. Reflexão final: o milagre escondido em você. Talvez você esteja hoje onde João esteve, com as mãos vazias, o coração cansado e a fé gasta como moeda antiga. Mas escute, Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele usou 5 pães para alimentar multidões, uma vara para abrir um mar, e uma cruz, símbolo de derrota, para vencer a morte. O que ele quer não é a sua abundância, mas a sua entrega. O milagre de João não começou quando o envelope chegou. Começou quando ele escolheu acreditar mesmo sem ver. Quando, em vez de amaldiçoar a escuridão, acendeu uma vela de oração. Porque a fé não é a certeza de que Deus vai agir como você quer, mas a confiança de que Ele age no momento certo, até quando tudo parece perdido. E aqui está a lição que nenhum sofrimento apaga. Você não está sozinho na sua luta. Aquele que multiplicou o óleo para a viúva, que fez o sol parar para Josué, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de silêncio. Esse mesmo Deus está olhando para você agora. Talvez não mude sua situação amanhã, mas mudará você dentro dela. E quando isso acontecer, você descobrirá que o verdadeiro milagre não era só ser salvo da tempestade, mas ser transformado na tempestade. Então, meu irmão, minha irmã, não guarde só para você o que Deus pode multiplicar. Seja o seu pouco uma oração, um perdão, um gesto de amor ou até uma lágrima, entregue. Porque as maiores histórias de fé começaram com alguém que, como João, olhou para o céu vazio e disse: ainda assim eu creio. E Deus, que nunca falha, respondeu: agora você verá a minha glória.